Olá, nesse vídeo vamos ver um pouquinho sobre a degradação da hemoglobina. A hemoglobina é uma metaloproteína localizada no interior dessas células vermelhas, que são as hemácias, ou também conhecidas como eritrócitos. Os eritrócitos, eles têm origem lá na medula óssea, de uma cepa de células que é a cepa mieloide, vai formar diversas células do sangue, e a célula mais presente na circulação, lá no plasma, é justamente a hemácia ou o eritrócito. Essa medula, ela é estimulada na formação das células vermelhas por um hormônio denominado eritropoetina, que é proveniente lá dos rins. Eritropoetina ou a EPO. Então a EPO, ela é um estimulante para o processo de eritrocitose, da produção, das células vermelhas do sangue, aumentando essa população celular. Essa hemácia, ela contém no seu interior o anel porfírico associado ao ferro e as globinas. Então, dentro da hemácia nós temos a chamada hemoglobina, que é uma metaloproteína importante para o transporte de gases, principalmente do oxigênio, mas eu também posso ter associação do gás carbônico com elas. Quando essa hemácia começa a perder sua flexibilidade, isso acontece mais ou menos por volta de 120 dias. O sistema retículo endotelial lá do baço atua para degradar esse eritrócito que não tem flexibilidade. A falta de flexibilidade é um fator preocupante, porque pode promover obstrução dos capilares. As hemácias, quando elas fluem pelos capilares, elas acabam fluindo em filinha indiana, de tão fininho que é o capilar. Então essas hemácias precisam ter boa flexibilidade para o fluxo ocorrer de forma adequada. Depois de 120 dias, a flexibilidade começa a diminuir e o sistema retículo endotelial lá no baço vai promover a chamada hematocaterese, que é a destruição dessas células vermelhas que estão mais velhas. Por isso que a produção tem que continuar. A célula não tem núcleo, então ela não faz ciclo celular, não tem divisão, ela depende de uma produção. Eu tenho uma degradação lá no baço. O que acontece com a hemoglobina? Então vamos lá. No baço, então aqui está acontecendo no baço. No baço, aquela hemoglobina, vou pôr aqui HB, ela vai ser quebrada. Então eu vou ter a separação da globina, que é a parte proteica, que vai ser reaproveitada pelo organismo. Então aqui eu tenho a reabsorção dessa globina e o ferro, o extrato ferroso dele, associado àquele anel porfírico. No baço vai ocorrer uma reação de quebra, de dissociar esse anel porfírico desse extrato ferroso por uma enzima chamada hemioxidase. E aí o resultado disso é ferro mais 2. Esse ferro aqui, ele vai ser reutilizado, mas eu vou ter a formação
de gás carbônico que vai se difundir e de uma substância que é chamada de biliverdina. Então, quebramos, né? Reaproveitamos a globina, agora o ferro, só que temos o incômodo da biliverdina. Essa biliverdina no baço vai ser transformada, né, um pigmento esverdeado, a biliverdina, ela vai ser transformada num pigmento mais amarelado, conhecida como bilirrubina. Essa bilirrubina é a chamada não conjugada ou indireta. Não conjugada também. A reação é intermediada por uma enzima chamada bilirrubina redutase. Então, pois bem, de um pigmento avermelhado, né, que é a hemoglobina, vermelhinha, eu formei a degradação dela, eu tive a degradação dela lá no baço, degradei e acabei produzindo livre a globina, o ferro, gás carbônico e essa biliverdina, que foi transformada em bilirrubina indireta. Bom, o que acontece? Eu preciso transportar agora essa bilirrubina para o fígado. Então ocorre o transporte dessa substância pela circulação portal. Então vamos marcar aqui. Essa bilirrubina indireta, ela não é hidrossolúvel, então ela vai se associar à albumina plasmática, albumina, e essa associação da bilirrubina indireta com a albumina vai fazer com que ela possa ser transportada pela corrente sanguínea, e aí por meio da veia esplênica, esse material alcança a veia porta e agora temos uma fase que vai acontecer no fígado. Bom, o fígado é um órgão metabólico, né? Tem uma função de metabolismo muito grande. E ele vai promover a conjugação dessa bilirrubina. Então, essa bilirrubina indireta, por meio da ação do citocromo P450 lá no fígado, ela vai se transformar em bilirrubina direta, que é a chamada conjugada, tá? Conjugada. E ela é hidrossolúvel. Essa bilirrubina direta, sendo hidrossolúvel, ela vai ser incorporada na bile. Então a bile, além de ter colesterol, água e os sais biliares, ou os ácidos biliares, ela contém a bilirrubina indireta. Essa bilirrubina indireta, pigmento amarelo, tem que ser excretado pelo corpo. Ela vai cair no duodeno. E no intestino, quando ela chegar, passar pelo duodeno, que também é intestino delgado, mas na fase intestinal, ela sofre reabsorção. E aqui nessa fase intestinal eu tenho reações, né? Eu vou formar a urobilina e a estercobilina. Bom, o que acontece? A urobilina sofre reabsorção, eu tenho uma reabsorção, corrente sanguínea, e a excreção dela vai ser feita pelos rins por meio da urina.
E a estercobilina vai continuar no intestino, não vai sofrer processo de reabsorção, e a excreção dela é por meio das fezes. Bom, tem diversas aplicações desse ciclo da bilirrubina, porque quando se faz teste de função hepática, se observa a bilirrubina total, que é a soma da indireta com a direta, né? Por exemplo, uma obstrução do fluxo biliar aumenta a fração direta. Um problema no citocromo P450, na sua enzima de conversão, aumenta a indireta. Ou uma quebra grande de hemácias, se eu quebrar muita hemácia, uma doença hemolítica que destrói a hemácia, eu vou aumentar essa fração indireta também. Agora, eu tenho a coloração do hematoma. O hematoma ocorre quando tem uma lesão vascular e as hemácias, elas são liberadas para o interstício, e a gente observa que esse hematoma tem uma coloração diferente, ele não é um hematoma recente já. O hematoma recente, ele vai ter esse aspecto bem roxo, primeiro, terceiro ou quarto dia, que a hemácia está lá no interstício. Aí esse interstício vai produzir, né, por meio de reações químicas que eu já falei, a transformação, a quebra dessa hemácia, então vai quebrar a hemácia, vai reabsorver a globina e eu vou ter a formação da biliverdina. Mais ou menos no 6º dia começa a ficar esverdeado esse hematoma, né? E a bilirrubina redutase vai transformar ele depois um pigmento mais amarelado por volta do 7º, 8º dia. Então eu tenho até o 12º dia, isso aqui vai estar, quando chegar no 12º dia, toda essa área de hematoma vai ficar amarelada. Então eu tenho uma coloração do hematoma que pode ser usado para determinar o momento temporal da lesão.